Olá, meus amigos. Mais uma vez, bem-vindos aqui ao canal do Professor Seca. E hoje, ainda para mais uma aula de revisão sobre recursos em espécie. Aliás, hoje é a nossa penúltima aula sobre recursos em espécie. Vamos uma maratona essa revisão, né, sobre recursos. Então hoje nós teremos aqui a nossa penúltima aula. Mas antes de mais nada, vamos à nossa vinheta. Come on! Pois bem, retornando aqui agora, antes de começarmos a nossa aula, vou lembrar vocês aqui, não esqueça de dar seu like, não deixa de se inscrever no canal, não deixa de convidar os seus amigos. E hoje nós vamos falar sobre a questão, né, dos recursos tanto extraordinário, stricto sensu, como especial, repetitivos. E para isso eu primeiro vou situar vocês no tempo e no espaço, né? Como que surgiu esse entendimento? Ora, no passado acontecia uma série de multiplicações de recurso extraordinário especial, muitas vezes sobre o mesmo tema, ou seja, sobre a mesma causa de pedir, e com idênticos fundamentos, e aí por isso havia uma multiplicação enorme. E o legislador começou a observar isso e a dar uma atenção para isso, porque isso acabava comprometendo o funcionamento do STJ e do STF. Então, em 2008, foi promulgada a Lei 11.672, que inseriu no CPC antigo, no CPC lá de 1973, o artigo 543-C. E com a proposta de solucionar esse problema, né, dessa multiplicação, dessa sobrecarga decorrente, né, de recursos sobre o mesmo tema. O legislador, né, ao inserir esse dispositivo, partiu da constatação de que havia realmente uma grande multiplicidade de recursos extraordinários e especiais, e isso obrigava que o STF e o STJ tivesse que examiná-los um a um, individualmente. Ora, isso inviabilizava o funcionamento do STJ e do STF. Então, atualmente, com esse modelo, né, com essa proposta, se permitiu que a questão jurídica, que teria que ser examinada inúmeras vezes em cada recurso extraordinário e em cada recurso especial, pudesse então agora ser examinada uma única vez, com repercussão sobre os demais recursos especiais interpostos, extraordinários, com o mesmo fundamento e com eficácia vinculante, né, sobre os julgamentos posteriores. Então, isso foi uma grande conquista, evidentemente, porque do ponto de vista da economia, né, e também da uniformidade dos julgados. Os recursos extraordinários, lato sensu, só servem para discutir questões de direito, jamais de fato. Então, eles são sempre interpostos perante o tribunal, a qual, caso o presidente ou vice-presidente constate a existência dessa multiplicidade de recursos extraordinários, especiais, né, que versem sempre sobre as mesmas questões jurídicas, ele vai selecionar dois ou mais, e aqueles que sejam os mais representativos, né, sobre a controvérsia, e aí fará essa seleção e com isso então vai encaminhar, né, esses recursos, logicamente caso eles sejam admissíveis, e aí essa questão jurídica será encaminhada, né, e será abordada de forma mais detalhada, pelos mais numerosos ângulos possíveis, para que o julgamento destes recursos seja afetado, né, ou seja, tenha um efeito, né, sobre demais decisões sobre a mesma questão. E aí, na forma do artigo 1036, né, esses julgados desses modelos, eles servirão de paradigma, ou seja, servirão de modelo repercutindo sobre o julgamento dos demais.
Aí, uma observação. Se o presidente ou o vice-presidente do Tribunal não fizer essa seleção, isso não é problema, porque essa seleção ela poderá ser realizada pelo relator dos recursos que forem encaminhados. Então, mesmo que não seja feita por eles, isso não compromete. Apenas os recursos selecionados, 2 ou mais, é que serão enviados ao STJ, e os demais que versem sobre a mesma matéria ficarão suspensos até a sua origem. Pois bem, essa suspensão ela não atinge apenas os recursos extraordinários ou especiais que versem sobre a mesma questão jurídica. Ela terá também extensão maior. O relator vai determinar a suspensão de todos os processos individuais ou coletivos, mesmo ainda não sentenciados, que versem sobre questão em todo o território nacional. O julgamento proferido nesse recurso repetitivo terá eficácia vinculante sobre todos eles, por isso essa suspensão, cabendo reclamação contra a decisão que não observar, desde que esgotadas as instâncias extraordinárias, decisões que não respeitem essas decisões vinculantes. Então, a determinação de suspensão ela é obrigatória, temos isso inclusive no enunciado 25 do EFAM, e os recursos afetados deverão ser julgados no prazo de 1 ano e terão preferência sobre os demais julgados, exceto os processos que envolvam réu preso e pedido de habeas corpus, óbvio. Podemos falar ainda que o artigo 1037 do novo CPC teve um parágrafo 5º, que diz o seguinte: fim do prazo sem julgamento, cessaria automaticamente a suspensão. Mas esse parágrafo foi revogado, porém ainda não houve revogação, obviamente, do parágrafo 4º, que determina que o julgamento será feito em 1 ano. Então, temos que entender o seguinte: o julgamento deverá ser feito nesse prazo, mas, se não for, a suspensão não cessará automaticamente. Ou seja, aquela suspensão de todos os processos que versam sobre a mesma matéria no território nacional não vai simplesmente, se transcorrer esse 1 ano, essa suspensão não sairá automaticamente. Com isso, nós temos também um outro enunciado do EFAM, que é o enunciado 24, que dispõe que o prazo de 1 ano previsto no artigo 1037 deverá ser aplicado aos processos já afetados antes da vigência dessa norma, com o seu cômputo integral a partir de entradas em vigor do novo Estatuto Processual. Então, determinada a suspensão, o interessado vai requerer, então, a presidência ou a vice-presidência que exclua o sobrestamento e inadmita o recurso especial, extraordinário, que seja intempestivo, tendo o recorrente prazo de 5 dias para se manifestar. Essa decisão, que indeferir o pedido de exclusão e que mantiver o processo, sobretudo, caberá agravo interno, que é previsto no artigo 1021. Vamos falar sobre agora a questão da afetação. O que vem a ser afetação? Afetação é a decisão proferida pelo relator que, feita a seleção dos recursos paradigmas, ou seja, os recursos modelos, e preenchidos os demais requisitos do 1036, do CPC, identificará com precisão a questão jurídica a ser submetida a julgamento, determinando a suspensão de todos os processos que versem sobre a mesma questão, sejam coletivos ou individuais, como eu já tinha falado para vocês, em todo o território nacional. Nessa decisão, o relator ainda poderá solicitar aos presidentes ou vice-presidentes dos tribunais de justiça ou dos tribunais regionais federais remessa de um recurso representativo da controvérsia. A decisão por meio da qual se estabelece que o julgamento nos paradigmas escolhidos seja feito em consonância com os procedimentos do artigo 1036, ou seja, com eficácia de recurso repetitivo e efetivo vinculante sobre os demais julgamentos em território nacional, especificando, então, questão jurídica que será examinada. Isso é o que nós chamamos de afetação. Seria importante que o relator do recurso especial ou do recurso extraordinário informe os presidentes
dos demais tribunais estaduais e federais, isso de todo o país, sobre o julgamento em questão, né, objeto de recurso repetitivo, para que eles possam então suspender nos locais de origem a remessa de recursos especiais extraordinários que servem sobre a questão idêntica. Os presidentes e os vice-presidentes, né, por sua vez, informarão os relatores de recursos em trâmite no tribunal e os juízes das comarcas dos estados sobre a afetação da questão jurídica, para que eles promovam a suspensão dos recursos e processos em andamentos que versem sobre idêntica questão jurídica em todo o território nacional. Bom, então da decisão do relator ou do juiz, as partes então serão intimadas, podendo a parte requerer o prosseguimento do seu processo, caso demonstre distinção entre a questão jurídica, objeto do julgamento repetitivo, e que se discute em seu processo. Então esse requerimento é dirigido ao juiz. Se o processo realmente estiver em primeiro grau, né, ou no caso ao relator, se o processo já estiver no tribunal de origem, nesse caso, né, se for sobrestado o recurso especial, o recurso extraordinário, né, no tribunal de origem, ao relator do Tribunal Superior do recurso especial extraordinário cujo processamento houver sido sobrestado. Sobre o requerimento, a parte contrária será ouvida no prazo de 5 dias. E da decisão sobre o requerimento cabe agravo de instrumento se o processo estiver realmente em primeiro grau e agravo interno, caso já esteja no segundo grau, né, e se a decisão for do relator. E aí, como que seria o julgamento, né? Como é que seria o procedimento no julgamento? Então, cumpre ao relator, né, dos recursos afetados uma série de providências. Ele poderá solicitar antes do julgamento do recurso informações aos tribunais estaduais e federais a respeito da controvérsia. Como a decisão dos recursos paradigmas ou recursos modelos poderá ter grande impacto, já que resolverá a questão jurídica com possível repercussão sobre, né, as demais, então o relator poderá admitir a manifestação de pessoas, órgãos ou entidades com interesse na controvérsia, ou seja, na condição de amicus curiae. Na atualidade, é uma das formas de intervenção de terceiro. Poderá ainda fixar data para, em audiência pública, e ouvir depoimentos de pessoas com experiência e conhecimento da matéria, com a finalidade de instruir o procedimento. Se houver intervenção do Ministério Público, o relator vai abrir vista para ele para que se manifeste no prazo de 15 dias. O julgamento do recurso especial, paradigma, preferirá qualquer outro, exceto os que envolvam habeas corpus e o réu preso, como já falei. O Superior Tribunal de Justiça editou, inclusive, uma resolução sobre isso, né, que é a resolução número 8, em 7 de agosto de 2008, regulamentando o procedimento relativo ao procedimento e julgamento de recursos especiais repetitivos. O artigo 2º da resolução estabelece que a critério do relator, os recursos especiais paradigmas poderão ser submetidos a julgamento pela seção ou pela corte especial, desde que, nesta última hipótese, exista a questão de competência de mais de uma sessão. Com a publicação desse acórdão, no julgamento de recurso especial, pela seção ou pela corte especial, vai ocorrer o seguinte: aos recursos suspensos na origem, né, será negado seguimento pelo presidente ou vice-presidente quando o acórdão recorrido estiver em conformidade com o que foi decidido pelo STF ou STJ nos recursos afetados. Ou, se o acórdão recorrido proferido no recurso anteriormente julgado, em remessa necessária ou ação de competência original estiver em desconformidade com o paradigma, o tribunal de origem reexaminará, podendo retratar-se, modificando para ajustá-lo, né, à nova orientação do STF e do STJ, como dispõe o artigo 1040, inciso 2 do nosso Código de Processo Civil. Caso seja mantido o acórdão divergente, o recurso especial ou extraordinário contra ele interposto será remetido ao Tribunal Superior. Com isso, concluindo, caso haja retratação, será negado o seguimento do recurso.
Caso em que se trate de recurso extraordinário afetado, será necessário que o Tribunal Superior aprecie primeiro a repercussão geral. Caso seja negada a sua existência, será considerado automaticamente inadmitido todos os recursos extraordinários, né, sobrestados. Os processos e recursos ordinários ainda não julgados retomarão o seu andamento, devendo ser aplicada a tese jurídica formulada no recurso afetado, sob pena de reclamação, desde que esgotadas as instâncias ordinárias, conforme dispõe o artigo 988, parágrafo 5º, inciso 2. Se os recursos versarem sobre questão relativa à prestação de serviço público, né, objeto de concessão, né, permissão ou autorização, o resultado do julgamento será comunicado ao órgão, ao ente ou à agência reguladora competente para a fiscalização da efetiva aplicação por parte, né, de entes sujeitos à regulamentação da tese adotada. E com isso, nós então encerramos a nossa aula de hoje, falando sobre a grande importância, né, desses recursos considerados com efeitos repetitivos, né, o impacto que isso trouxe na maior eficiência, numa melhor interpretação, numa maior prestação de serviço dos tribunais superiores. Meus amigos, mais uma vez obrigado aqui por estar junto conosco no canal do Professor Seca. Peço mais uma vez o seu like, peço mais uma vez aí a sua inscrição, um convite para os seus amigos participarem. Então, até a nossa última aula sobre recursos especiais. Um forte abraço, um beijo no coração de todos e até a próxima.